Não for muito entendo nada de grande, ó, política. você posta só o link para a pessoa acompanhar direto do YouTube ou do Facebook, da onde você está, o link do canal, o vídeo está sendo exibido. Eu mando para você, Bia, do Elahá. Vela e qualquer um outro que você quiser postar grande, você Eu posta o mando para link. você, amor. Eu É, mando. Depois eu mando a palestra grande, eu mando direto para a Elaine, porque ela vai assistir quando ela tem tempo, então, né? Porque é 2 horas, a gente não posta assim tão grande nos grupos, não. é. Não, mas o link não tem problema, não. É só o link. Você copia o link do vídeo É e coloca verdade. lá. Eu não sei É. copiar, Bia. Eu não sei. Eu sou do YouTube e aí eu passo. Eu não sei fazer isso. Se Do você Você Elahá. vai passa, compartilhar e copia. passa para mim, que Boa aí eu noite, vejo e pessoal. coloco. Boa noite, Ana. Ótimo. Boa noite. Quem eu não dei boa noite aqui? A Lourdes, a Pri, minha priminha, já falei com ela hoje. A Alana, já dei boa noite. A Heloísa. Mas quem? Acho que por enquanto somos nós, né? André e Ana, Simon. Vamos lá então, meus amores. A gente já está gravando, tá? Esse é o nosso estudo do livro Paulo e Estevão, que acontece aqui no Recanto Espírita Sol de Assis. Esse é o grupo de estudos das obras doutrinárias. E a gente está no capítulo 7 do livro, As Primeiras Perseguições. Não sei, mas talvez hoje a gente consiga encerrar esse capítulo. Vamos ver, né? Bom, Cadê o nosso link do estudo da Bíblia, minha oi, irmãzinha? não, nossa propagandinha, né? Nosso postzinho, né? Nossa propagandinha. Ó, baixa aí. Vamos para o estudo, vamos Vou começar. fazer. Bom, semana passada a gente parou aqui, ó. Que momento é esse? Momento que Saulo foi até a casa do caminho, né? E ali ele começou a executar as prisões que ele havia planejado, né? A prisão de Simão Pedro, a prisão de João e a prisão de Filipe. E nesse momento aqui, quando Pedro tá ali acautelado, né? Uma palavra técnica para quem está preso naquele momento, tá ali acautelado, ele Simônio, né? Que era aquele que que era uma pessoa de grandes posses, mas agora estava ali na casa do caminho sendo acolhido por Pedro porque foi cometido pela lepra. Ele se levanta na frente de Saulo e cobra para que eles falassem aonde que aonde que Simão Pedro seria levado. Então, nós lemos esse trechinho aqui semana passada, mas vamos relembrar, vou dar uma lidinha nele rapidinho. Em ouvindo aquela voz digna que fluía da miséria e do sofrimento, como um apelo de desesperação, Saulo quedara-se admirado. O mendigo, entretanto, depois de longa pausa, prosseguiu resoluto. Onde estão as vossas casas de arrimo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes, ele estava confrontando, né, aquela opressão ali que Saulo estava fazendo a homens que só estavam fazendo o bem, né? E ele estava perguntando: vocês que nunca fizeram esse bem, nunca acolheram os idosos, nunca acolheram os mais infelizes, e eles que estão fazendo isso, vocês estão querendo agir de forma a cessar esse bem que eles fazem? Enganai-vos se supondes inércia em nossa atitude. Os fariseus levaram Jesus ao calvário da crucificação, privando os necessitados de sua presença inefável. Por haver praticado bem, Estevão foi metido no cárcere. Agora o sinédrio requisita os apóstolos do caminho, retribuindo-lhes a bondade com a escuridão do calabouço? Mas estáis equivocados. Nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro nós disputaremos a própria sombra. Olha só.
Então, eles estão se colocando aqui na defesa, principalmente de Simão Pedro, né? Que se tornou ali um grande paizão, né? Um grande acolhedor, como o André muito bem falou no estudo passado. É surpreendente a transformação que a gente vê de Pedro, acolhendo todos sem questionar quem é, né? De onde vem. E ele se tornou esse grande ponto de apoio, né? E um alicerce gigantesco ali para esses acolhidos da Casa do Caminho. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Aí aqui ele já faz uma ameaça, né? Ó, a gente é leproso, hein? Vamos envenenar vossos poços e pagareis a perversidade com a saúde e com a vida. Então ele estava ali ameaçando, né? Contaminar todo mundo. Bom, então aí hoje a gente vai partir desse ponto. Nesse ínterim, não pôde continuar. Ante a expectação angustiosa de todos, Saulo de Tarso sentenciou ríspido. A André está falando que é guerra química, credo. Saulo de Tarso sentenciou ríspido. Cala-te, miserável. Onde eu estou, que te pude ouvir até agora, nem mais uma palavra. E designando a um dos soldados, murmurou com desprezo: Sinésio, dá-lhe 10 bastonadas. É indispensável castigar-lhe a língua insolente e viperina. Ali mesmo, à vista de todos os companheiros que se retraíam amedrontados, Samônio recebeu o castigo sem balbuciar uma queixa. Pedro e João tinham os olhos úmidos, os demais doentes encolhiam-se estarrecidos, porque é assim que eles agem, né? Para oprimir e para impor mesmo o respeito pelo medo, eles castigavam ali na frente de todos. Imagina, né? Deve ser uma cena O muito... homem já estava cheio de machucado, né, por causa da lepra, né? Porque a lepra, a pele, né? Meu Deus, Já era um idoso, né? era um idoso, né? Ainda estava machucado. Mas lembra, o José foi a mesma coisa. O José também era um idoso e apanhou no rosto, né? Levou a É. bastonada, levou tapa no rosto. Muita crueldade. Quando eu vejo, né, essas passagens que mostram de fato como eles eram violentos, é que eu fico pensando que às vezes a gente, como o André também falou no estudo passado, às vezes a gente critica o comportamento de uns e outros, né? Mas imagina a situação, era um medo muito grande, né? E aqueles que conseguiam ser fortaleza eram muita fortaleza diante disso, né? Porque o medo era muito grande. Será que a gente no lugar seria tão fortaleza assim? Essas torturas, sabe, Elânia, me incomoda tanto, chega assim, quando chega nessas partes assim, dessas torturas, como esse senhor idoso, já cheio de lepra, mal alimentado ali, aí a pessoa já faz aquela figura, não é? A gente já imagina na cabeça, aí isso me dá assim, um incômodo, sabe, que parece que meu coração fica gelado. E é como se eu tivesse, sabe? Parece que eu estava lá, mas eu tenho certeza que eu devia estar do lado contrário. Eu não estava, talvez, do lado desse senhor. Senão, isso não me incomodava tanto, viu? Tanto. É. A Mas nossa história, nós estamos aqui por causa de quê? Aqueles que seguiram Jesus não estão aqui encarnados. Quem é que está aqui, Elane? Não aceita que dá menos. Os que a seguiram gente, Jesus, o que estava lá, não estão aqui encarnados. a gente que renegou, né? Mas A olha, gente, é, a gente é teimoso. essa dor que você sente, né? É porque teu coração já está modificado para a dor do outro, né? E é assim mesmo que acontece. Quanto mais amor, quanto mais empatia a gente tem, quanto mais benevolência para o sofrimento do outro, nada passa impune mais aos nossos olhos, né? Aí a gente precisa começar a trabalhar, não estou falando de você, estou falando de mim. Né? A gente precisa começar a trabalhar a revolta que a gente cria do agressor, né? É um processo também difícil, né? Não, eu Aí, estou falando de mim mesma, é isso mesmo, porque eu não consigo perdoar ele nessas horas, sinceramente. Eu é, já li esse livro várias vezes, a primeira vez que eu li, tu não tem ideia.
sabe? Eu continuei lendo, continuei, mas, nossa Senhora, tu não tem ideia, né? Vou nem repetir. E É, ainda quando eu já tendo lido várias vezes, sempre que chega essa parte, essas coisas me dói. Então, você está falando para mim também. Eu preciso trabalhar essas revoltas, porque não dá para ver ele, Pedro, não tenho como ver ele, a mim. Como é o nome dele aqui? O, o Saulo. Saulo. Consigo ver Saulo como Pedro nessa hora, não consigo. É difícil, sim. Mas olha, eu acho que isso é um processo natural. Primeiro a gente se tocar pela dor do outro, de forma sensível. E aí a gente, nesse momento, a gente cria uma raiva, um repúdio ao ofensor. Depois a gente consegue compreender que o ofensor também é um sofredor. Mas tudo faz parte de um processo, né? Isso não é assim. A gente querer entender que a gente precisa primeiro compreender que o ofensor é também um sofredor, é um processo, né? É um processo. Porque de início é normal que a gente tenha, né? Eu também, pode ter certeza. E hoje ainda, né? Quantas vezes eu leio e aí eu tenho que parar e falar, não, o ofensor também é um irmão em erro ainda vai chegar lá. Quantas vidas a gente já não foi ofensor também, né? Mas é um Uhum. processo, Ana, a gente está lá. Nossa. Terminada a tarefa, um grande silêncio dominava os corações ansiosos e doloridos. O doutor de Tarso rompeu a expectativa com a ordem de partida a caminho do cárcere. Duas crianças pálidas acercaram-se então do ex-pescador de Cafarnaum e perguntaram chorosas: Pai, com quem ficaremos? Olha que bonitinho, né? Pai, com quem ficaremos? Então, ele de fato representava ali para aquelas crianças órfãs um pai carinhoso, né? Possivelmente. Pedro voltou-se acabrunhado e respondeu com ternura: As filhas de Filipe ficarão convosco. Se Jesus permitir, meus filhos, não me demorarei. O próprio Saulo intimamente estava comovido. Olha, mais uma colocação que Emmanuel mostra para a gente que já tem um conflito ali dentro do coração de Saulo, né? Há momentos que ele se sente tocado, mas aí ele faz força para não deixar se levar por essa sensibilidade, né? E aí ele se sobrepõe, o orgulho, a vaidade se sobrepõe a esse momento entre aspas, que para ele representa uma fraqueza, né? De sentimento, porque ele tinha que se mostrar ali forte no propósito dele. Se ele tivesse aproveitado, né? Entretanto, não desejava trair-se a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traduziam desvelado amor naquele momento de angustiantes despedidas. Ele então percebeu, né, sentiu ali aquele comportamento como se fosse uma retribuição de amor de todos aqueles tutelados. Bom, Emmanuel diz para a gente que, em seguida a esse feito, o jovem tarsense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Mais do que poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias Nazareno. Olha o que a Emmanuel está falando para a gente, né? Estava crescendo cada vez mais os interessados pela Boa Nova do Cristo. Saulo prevaleceu-se dessas circunstâncias para fazer sentir, mais uma vez, o perigo ideológico que o Evangelho representava. Então, ele usou isso, né? Essa constatação de que a Boa Nova estava se alastrando ali no coração daquelas pessoas, que elas estavam se interessando. A gente já viu aqui que algumas pessoas, não só aqueles deserdados da sociedade, como a gente costuma falar, as viúvas, as crianças, os doentes, não só esses, mas a gente já viu aqui na narrativa alguns
de posses consideráveis também, né? Serem tocados em seu coração pelo Evangelho do Cristo. E aí Saulo usou isso para ratificar o seu propósito, né? Falou assim, ó, essa ideologia aí está tomando conta. Então, quanto antes a gente precisa baixar a reprimenda, senão a gente vai perder a mão. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade, iniciara-se um êxodo de grandes proporções. Os amigos do caminho com possibilidades financeiras preferiam encetar vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Então, teve uma saída, né, gigantesca para esses outros locais onde ainda não tinha se estabelecido a perseguição, porque a perseguição, nesse primeiro momento, se concentrou ali, né? Né, André? Tá quietinho, meu amiguinho? Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos, iniciados com retumbâncias de escândalo público. Ou seja, quanto mais público eles pudessem tornar essa agressão, essas prisões, essa violência, era o que eles queriam, para poder justamente impor o medo. Ih, o chat está bombando. Deixa eu ver aqui. O André colocou uma passagem do Boa Nova. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, ainda sem forças para murmurar. Não, apenas a morrer, mas também a vos amar. Ô, passagem bonita, né? Eu não sei qual é o capítulo, mas é Jona de Cusa, né, amiguinho? No momento da crucificação. Ó, eu tô lendo. E vocês estavam falando de ter piedade com os criminosos, eles Ah, que são sim, mais, né? sim. Te esquece de orar e pedir por essas pessoas, né? Mas eles são os mais necessitados, porque eles são espíritos que estão em queda. Às vezes, muito mais do que as vítimas que estão até um resgate, não que justifique, não estou justificando qualquer ato de criminoso, não é isso, mas às vezes para aquele espírito é um resgate que para ele é uma ascensão. E a te vê como vítima e a te esquece de pedir, orar por aquele que está em queda, que é aquele que está cometendo o crime, né? Então, aos poucos eu sei, como a Helene falou, é aos poucos, né? Vai aprendendo também a amar o opressor, né? Aquele que, enfim. Essa passagem da Joana de Cous me lembra isso, né? Que ela exemplificou bem. Porque imagina só, você está sendo ameaçado, você e seus filhos. Uma coisa, vocês estavam falando agora há pouco, né? Dessa ameaça. Resistir à ameaça é uma coisa. Agora, quando é com os nossos filhos, aí fica um negócio mais difícil ainda. E ela conseguiu, né? E ainda demonstrou esse amor por o seu algoz, né? Então, acho muito bonito isso. Muito Foi legal. nesse contexto que eu coloquei. Muito bom, amigo. Ó, antes de passar a palavra para a Bia, que a Bia levantou a mão, eu vou fazer um comentário sobre isso que o André falou, que isso é muito importante, mas às vezes é difícil da gente entender, né, num primeiro momento, isso que o André falou, que quem precisa mais de prece no momento da agressão é quem está fazendo a agressão. Por quê? Porque se você pensar na evolução, né, como um fio do espírito, em algum momento aqui atrás, a gente agrediu, né? E em algum momento lá na frente, a gente vai precisar sofrer a agressão para sentir, né, como aprendizado, que aquela agressão que a gente cometeu lá atrás não deveria ter sido feita por nós, né? Então, no momento da agressão, então, nós temos a vítima e o algoz. Se a gente pensar nessa lei de causa e efeito, a vítima, no momento da agressão, ela já está resgatando. Então, ela já está um pouquinho à frente do algoz, que está justamente colhendo para os seus débitos naquele momento esse ato de agressão. Então, numa linha, né, assim, falando a grosso modo, tá, gente? Só para a gente poder ter uma ideia disso que o André está falando. E por que eu estou explicando, esmiuçando isso? Porque eu mesma, quando ouvi isso na primeira vez, senti um pouco de dificuldade de compreender, né?
Mas a questão é essa. A vítima, naquele momento, embora a gente tenha que ter todo o amor, todo o acolhimento, porque é vítima, ela, né, senão Deus não seria justo, né, e bom. Ela não está passando por aquela situação do nada. Então, mas ela ali já está resgatando, então ela já está um passinho à frente. E aquele que está agredindo naquele momento, ele, além de não estar resgatando nada, ele está colhendo mais débitos. Então, se a gente fosse colocar numa régua, quem é mais sofredor, né? Quem tem mais tempo para sofrer, o que está colhendo mais débitos ainda, né? Quem está resgatando já está se livrando dos teus sofrimentos por conta do próprio resgate. Então, acho que deu para esclarecer um pouquinho mais, né? Fala, Bia. Fala, meu amor. Depois eu vou ler mais o que está aqui. Então, eu ia falar isso que você falou, mas tudo bem, deixa para lá. É a lei de causa e efeito, né, amiga? Que Emmanuel sempre fala, você tem o livre-arbítrio para plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, né? Todos esses malfeitos são colhidos depois, né? E aí a gente vê uma guerra hoje aí, a Israel sendo invadida por terroristas, e aí as pessoas de hoje em dia que não conhecem a doutrina espírita não entendem por que Deus permite isso, né? E olha aí por quê, entendeu? Sim, é isso aí. É só isso aí. É só Isso. isso aí. O que não quer dizer, né, Bia, que a gente, mesmo sabendo que toda vítima. Tem uma frase que diz assim, ó. Há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado, né? Essa frase é uma frase importante da gente. Isso, Há perfeito. Você foi muitas perfeita agora. Injustiças, mas nenhum mas nenhum injustiçado. injustiçado. Mas é importante a gente Bom, entender que esse olhar, né, que a gente sabe que todo aquele que passa por um momento de sofrimento, por um momento de dor, na verdade, um resgate. É importante que a gente não deixe esse sentimento tomar conta dos nossos corações, para que a gente não ore também, né? Tem que orar por todo mundo. Por quem está sofrendo, porque é resgate, é lei de causa e efeito? Mas é um irmão que está em sofrimento, né? É um irmão que está em erro e por isso ele ainda quer o mal e agride? Mas também precisa da prece. Então, a prece todos nós precisamos, em qualquer condição que estejamos, de ofensores ou de vítima. O André colocou aqui. Ah, tá, já li. Aí a Lu... boa noite, Luana. Luana chegou. Paola, boa noite. O André colocou. Também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. O André está trazendo aqui um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, que fala que, em razão da perseguição de Saulo, todos que estavam em Jerusalém se dispersaram, né? Em Atos ele coloca aqui Judéia e Samaria. E aqui no texto de Paulo e Estevão ele coloca outros locais também. Já passei lá, vou voltar. A Síria, né? A Alana colocou assim, e Jesus disse que veio para os doentes, né? Exatamente, Alana, exatamente isso. Jesus veio para os doentes, né? Não veio para os sãos. Então, os doentes, que são o quê? Doentes do corpo físico? Não, doentes principalmente da alma, né? Do espírito. Então, esses precisam de prece também. Como diria Joana, no mundo há injustiças, mas não há injustiçados. É a frase que eu falei. A reencarnação explica tudo. Esse é o sentido da misericórdia. Muito bom, amiguinho. Isso aí. Vamos prosseguir aqui, então, aqui no texto. Então, as personalidades mais eminentes eram metidas na prisão incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da Peble, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal onde se faziam os interrogatórios. Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. Excediam-se nos abusos. És do caminho?
de Cristo Jesus? Perguntava um deles a uma desventurada mulher com um risinho de ironia. E aí ela gaguejava, eu gaguejava a infeliz, compreendendo a delicadeza da situação. Depressa, anda, diz, tornava o Beleguim desrespeitoso. A mísera criatura empalidecia a tremer, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos, e retrucava com profundo temor. Falava, não, não sou, não. E que fostes fazer nas suas assembleias sidiosas? Fui buscar remédio para um filhinho doente. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se, mas logo exclamava para um dos auxiliares: muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda ao regulamento se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. Olha, mesmo ela falando que não era adepta do caminho, só por ter estado lá, segundo ele diz aqui, né, que tinha um regulamento, só por ter estado lá, ela levou alguns golpes de chanfalho. Era um instrumento, né? A Eliane está falando, é necessário que venham os escândalos, mas a misericórdia para aqueles que cometem os escândalos. O mal há de vir, mas ai daquele através das mãos, né, que o mal vier. Eita, passei um monte aqui. Quer dizer, né, a Eliane está trazendo aqui uma lembrança de um texto da gente também que fala sobre isso, porque o mal há de existir, né? Mas você tem a opção de não praticá-lo. Então, ai daquele, né? Através das mãos que o mal virá. Então, aqueles que cometem os escândalos, né? Vamos passar adiante. E era inútil resistir. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda espécie. Das respostas do querelado dependiam o encarceramento, os açoites, os chanfalhos, as bastonadas, as macerações e os apupos. Gente, meu Deus do céu, era muito sofrimento, né? Muita violência, né? Saulo tornara-se a mola central no sentido daquilo que impulsiona, viu? Tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos do serviço a que costumava chamar expurgo de Jerusalém, desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus, sem deixar arrefecer-se, né, a esfriar o zelo religioso do sinédrio. Então, ele tomou de fato para ele, né, com ódio, com toda a força do ódio, essa empreitada de perseguição. Imagina, gente, eu falo de novo porque eu fico impressionada, né? Como não deveria ser tormentoso, né? Você ter que se afastar de um local onde você recebia acolhimento, onde você recebia amor, né? Muitas pessoas ali, talvez a vida inteira, não tinham recebido tanto amor como eles estavam recebendo por esses discípulos, ou como quando receberam por Jesus, né? Tem uma... Não sei se vocês já assistiram, não vou dar spoiler não, mas eu vou só falar. Quem já assistiu The Chosen, quem já assistiu essa parte de The Chosen que fala da mulher hemorroíça? Alguém já assistiu essa parte? Já, Ana? Então, é tão assim, The Chosen coloca pra gente de uma forma que eu não conseguia alcançar na leitura da passagem bíblica, né? O sofrimento que essa mulher deveria passar naquela sociedade a vida toda.
Não vou dar spoiler, só vou fazer esse comentário, tá? Mas, por que eu estou falando isso? Porque pessoas que a vida inteira se sentiam nada, se sentiam excluídas até do amor de Deus, né? Não conseguiam compreender situações que aconteciam nas suas vidas e se sentiam à parte de tudo. E, de repente, né, vem o Cristo acolhendo, ensinou os discípulos a acolherem. Tá aqui Simão Pedro acolhendo com todo amor essas pessoas, né? Por isso a revolta que a gente está vendo aqui na Casa do Caminho, no momento da prisão, né? Deles até colocando, eles pensando, eu não tem mais nada a perder, o que eu tinha para perder, que é esse amor que eu estou recebendo, eu estou perdendo agora. Era a última coisa que eu tinha de bom na minha vida, esse amor. Eu estou perdendo agora, então eu não posso perder esse amor, né? Então, era isso aqui, imagina. E, de repente, você ter que se afastar disso tudo. Era para quem viu, né? Quem entendeu Jesus e viu Jesus ser crucificado, sentiu, né, seu coração dilacerar. Se essa pessoa estava aqui na Casa do Caminho, é a dilaceração de um coração pela segunda vez, né? Vendo isso tudo acontecer, essas perseguições. Vamos lá, prosseguir. Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na Igreja Modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Filipe deveriam ser julgados. A assembleia excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Parecia até o quê? A sessão que Saulo foi interrogado, vocês acham? Eu acho, né? Não, Estevão. Estevão, vai me corrigindo aí, amiguinho, vai me corrigindo. A Assembleia Excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Gamaliel compareceu dando mostras de profundo abatimento. Bom, nessa fala aqui, ó, vamos lembrar. Gamaliel visitou a Casa do Caminho a convite de Pedro, né? Lá ele viu, a uma primeira vista de Gamaliel, ele viu o acolhimento, né? Esse acolhimento que eu acabei de falar aqui, o coração sensível de Gamaliel, à primeira vista, foi o que tocou o coração dele. Depois ele viu um conhecido dele numa situação, que é o próprio Samônio, numa situação delicadíssima, falar, né, da sua vivência, da sua experiência de acolhimento na Casa do Caminho. Isso tocou mais ainda. Gamaliel saiu de lá falando, recebeu as anotações de Levi das mãos de Pedro, falou que ia estudar o seu Jesus, levou as anotações para casa, né? Saiu de lá mexido, levou as anotações para casa e retorna agora nessa assembleia de julgamento de Pedro, João e Filipe, nas palavras aqui de Emmanuel, dando mostras de profundo abatimento, né? Então, ou seja, já se sentiu um pouco mais tocado do que ele saiu da Casa do Caminho, né? Já tinha sido tocado ali e aqui ele já se mostra um pouco mais tocado. Vamos ver o que vai sair dessa assembleia. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos que, não obtendo permissão de ingresso, aglomeravam-se em longas filas na grande praça e protestavam em atroante vozeria, ou seja, todos debandaram para frente lá do Sinédrio e começaram a exigir contas, né? O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Os peregrinos e os doentes contavam-se por centenas numerosas. Imagina, então, aquela população gigantesca ali. E sabe o que é interessante que me veio à cabeça quando eu li esse trechinho aqui?
dizendo que centenas estavam ali querendo contas dos discípulos, né, da Casa do Caminho, como é que eu vou colocar? O contraste desse grande público reunido, né, querendo a libertação deles, e o grande público que se reuniu no momento da prisão do Cristo, né? Que contraste, né? Porque lá a grande maioria estava tomada pela raiva, né? Pelo ódio, não estavam ainda tocados assim, né? Uma grande turba assim tocado, não era aquele cenário ali, né? Muito pelo contrário. Mas aqui não, aqui a turba já estava toda uníssona, né? Querendo que os homens do caminho, os discípulos, fossem libertados. Os peregrinos e os doentes contavam-se por centenas numerosas. Era inútil reprimir nos pontos isolados, o que somente vinha agravar a revolta e desesperação de muitos. Em altos brados reclamavam a liberdade de Simão Pedro, né? Sobretudo Simão Pedro. Exigiam em tumulto a sua libertação, como se exigissem um legado de seu legítimo direito. Quando pediam a crucificação do Cristo, aqui já pedem a libertação de Simão Pedro. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. Estavam todos ali grandiosamente impressionados com esse comportamento da população. E o chat está bombando. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Luciana colocou já. Eu acredito que já é porque já viu a cena que eu falei, né? Do The Chosen, da mulher hemorroíça. A Pri colocou, eu vi, chorei em todos os capítulos. Eu também, chorei em todos. Eu chorei nesse episódio. Essa passagem do Evangelho é uma das minhas preferidas. É o maior testemunho de fé e resignação. A Luciana colocou. Muito bom, né, essa passagem. Como que o The Chosen retrata isso de uma forma tão tocante, né? Muito legal mesmo. É o que eu digo, às vezes, eles colocam até coisas que, através da doutrina espírita, a gente sabe que não foi daquele jeito. Mas eles colocam uma construção tão maravilhosa que eu acho tudo bonito, né? Só tem uma Eu coisa. fiquei apaixonada pelo aquele ator Jesus. Eu falei, gente, isso aí é Jesus. É Jesus, sabe? Incorporou o personagem que eu falei, caraca, ele é Jesus. Muito bom. Muito bom, né? Então, eu e o André, a gente costuma falar que o que a gente gosta nesse Jesus, que é o... esqueci dele, é o Rumier. Ele é um Jesus como a gente nunca viu retratado antes. É um Jesus alegre, acolhedor, né? Divertido, que tá ali. Quem já viu a cena deles brincando no lago, né? Jogando água pro alto, se divertindo. As crianças, para mim, aquele capítulo das criancinhas é muito lindinho, muito. Legal, né? Tudo bom. Ó, a Luciana também colocou que eu chorei nesse episódio lá, já li. André colocou, Gamaliel, nesse ponto, já era mais cristão que eu. Centenas, não era um ou outro. O André está colocando aqui. Pois é, centenas, né? Centenas de pessoas ali reunidas. Jonathan Rumier. É Rumier que fala, amiguinho? Jonathan Rumier? É assim que fala o nome dele? O Não ator. sei. Não sei A também. pronúncia, não sei. Eu nunca prestei atenção. Fala aí, Ana. É assim que fala, Ana Simon? Jonathan É Rumier. Rumi? Rumi? Eu acho que é Jonathan Romain. Romai? Eu ouvi em algum lugar falando assim, Quem na tá falando? internet. Quem É tá a falando? Lana. Lana. Jonathan Romain. Jonathan Jonathan Romain. Obrigada, meninas, viu? Mudou bastante a pronúncia. Mudou, Jonathan Romain. Legal. Eu coloquei a questão das centenas, por quê? Até aqui, pelo menos para mim, quando eu leio Paulo Estevão, para mim eu tenho a impressão que a Casa do Caminho era um lugar humilde, que ajudava, não sei, umas 20 pessoas, eu imagino, na minha cabeça, minha imaginação. Então, quando eu li os centenas,
Eu falo, nossa, era gigante o negócio. Por mais que, claro, nem todos ficavam lá permanentemente, mas eram acolhidos de algum modo de ajuda, enfim, né? Você vê como o trabalho era grandioso, né? O trabalho era grandioso. Então, a gente viu aqui, a gente acabou de ver uma mulher que tinha acabado de sair de lá, mas que ela não ficava lá, mas ela ia buscar Buscar remédio. remédio, né? Isso. Porque eles faziam também, né? Acredito que também eles davam alimento, né, para as pessoas que não tinham Sim, condições sim. de se alimentar. Então, acredito que o trabalho era esse que está falando. Aqueles que ficavam ali, né, porque não tinham condições de sair, por exemplo, Gesiel chegou lá morrendo, né? Então, Samônio estava numa condição deplorável de saúde. Então, tem aqueles, e além de não ter para onde ir, senão o Vale dos Leprosos, né? Então, tinha Isso. aqueles que de fato eram acolhidos, mas tinham tantos outros que passavam, iam lá para ouvir, né, o estudo, porque a gente viu um pouquinho mais atrás que a Casa do Caminhão se organizou de duas formas, né? Para os estudos e divulgação da Boa Nova e os trabalhos de acolhimento, né? Eles se dividiam dessas duas formas. Então, eu Eu acredito tra- que... Fala, amigo, fala. Não, não. Eu trabalho pro espírito e eu trabalho pra matéria, né? Pro corpo. Os dois são importantes. Porque Exatamente. já vi companheiros de espírito falando, não, a gente tem que ensinar o evangelho, mas não precisa dar a gente ensina a pescar, mas não precisa dar o peixe, né? Mas tem muitas pessoas que têm fome do peixe, né? Então a gente precisa ajudar. Então, não só a matéria, mas também ajuda o espírito, os dois, né? Em paralelo como eles faziam. Era o caso aqui, né? Exatamente. Fazia as duas coisas. Alimentava o espírito e alimentava o corpo físico. É, Então, e tinham as pessoas também, como a gente está vendo aqui, desses trechos que passaram, tinham aquelas pessoas que não eram nem uma coisa nem outra, eram pessoas que tinham condição normal, né? Alguns até boa condição financeira, outros que tinham uma condição normal, mas que tinham voltado seu coração para o Cristo, né? Então, eram muitos, né, de fato, muitos que já tinham sido tocados. A Alana falou assim, Priscila, eu estava falando a mesma coisa com a minha amiga ontem. É Jesus. Ah, tá. A Alana está comentando a fala da Priscila de que o personagem que faz o Jesus é perfeito, né? Eles escolheram muito, muito bem. Eu gosto do sorriso de Jesus e da leveza desse personagem. Nunca foi tão bem retratado, a Lana colocou. A Luciana colocou: The Chosen deixa Jesus e seus discípulos mais próximos de nós. Perfeito, Luciana, exatamente isso. Isso. Simpatizantes é o que, amiguinho? A André colocou aqui: simpatizantes. Ah, tá. Não, dessas Ah, pessoas que seguiam, tá? sim, E com simpatizantes. relação. O The Chosen, acho que o mérito é esse, né? De trazer um Jesus humano, né? Não tão divino como alguns filmes talvez tenham feito, né? Que um Jesus que não sorria, que não brincava, tava sempre sisudo, parecia mais um robô que não tinha emoção. É quase um deus mesmo, né? Como alguns acreditam. E Jesus do The Chosen, não, ele brinca, ele dança na festa das bodas de Caná, brinca com as crianças. É um Jesus muito mais como a doutrina espírita acredita, né? Jesus mais legal, né? Tipo assim, e é muito útil a sétima arte, né? Os séries em geral, porque mesmo que a gente lê, às vezes a gente não tem uma noção, e quando a gente vê essas ensinações, por mais que não tenha acontecido daquela mesma forma exatamente, mas nos causa uma impressão bem diferente. É muito legal. Mesmo depois de tiver estudar o trecho no Evangelho, a gente vai estudar com outro olhar, né? Por mais que não foi exatamente daquele jeito. Então, é muito saudável, né? Muito útil, na minha opinião. Eles foram muito felizes em A muitos sétima aspectos, né? arte, ela ajuda bastante. Sim. E The Chosen, querendo ou não, para mim é uma arte, porque fazer o que eles fazem bem é difícil, né? Interpretar Hein, uma história que André? já foi contada tantas vezes. Oi. Eu acho que o papel desse ator de Jesus deixou Jesus, na minha concepção, mais acessível, sabe? Aquele Sim. Jesus que todo mundo acessa, sabe? Foi E por isso que eu não gostei da série. exatamente, cara. Eu tô doida para ver os próximos capítulos que eu parei. Em 2 dias eu vi os 8. Eu não sei se você já. Nossa, Não. que legal. Eu não sei se você já assistiram muitos filmes, por exemplo, na época de Páscoa, Natal, passa aqueles filmes. Tem aquele Jesus do.
esqueci, é um famoso, tal, tem até olho claro, tal. É um Jesus mais sisudo, ele não brinca, não sorri e tal. Tem gente que gosta desse Jesus mais sério, né? Um Jesus, enfim. Mas eu acho que pra gente, pelo menos aqui no nosso meio, pelo menos acho que entre nós, eu falo por todo mundo, né? A gente prefere esse Jesus mais amigo, mais acessível, né? Enfim, eu Ó, gosto mais. eu também, com certeza. A Ana tá com a mão levantada, mas a Alana tava com a mão Somos levantada. três. Alana, você quer falar? Ela baixou a mão. Eu baixei. Mas a Bíblia nunca diz que Jesus foi sério e sisudo, né? Isso não está retratado lá. Inclusive, o próprio Jesus, acho que está em Mateus 11, ele diz que chamavam ele de comilão e beberrão, e que andava com publicanos e pecadores. Então, assim, era uma pessoa que era dada, né? Aquela pessoa que andava com todo mundo, que comia, que bebia. Então, assim, não é um retrato de uma pessoa sisuda. E aí, se a gente for parar para estudar e entender por que que Jesus foi retratado assim por todos esses anos, é um assunto bem longo e polêmico, até pode, né, pode ter gente que não vai gostar das conclusões, mas Ah, mas em síntese foi não por é, interesse, né, não é, Alana? Jesus não é esse Jesus que foi, como é que se diz, divulgado. Interessante que acho que foi o André que falou aí, eu postei no meu Instagram hoje um vídeo dele, e eu coloquei, assim, é bem engraçado, porque você falou as palavras que eu usei. Deixa eu ver. Eu já assisti uma centena de filmes e séries sobre Jesus, mas The Chosen conseguiu trazer uma leitura mais próxima do que eu particularmente sinto que foi o que Jesus viveu quando esteve entre nós. Não tem Verdade, como não se emocionar. não tem. Então, E eu, olha, eu chorei muito, assim, em algumas partes. Eu digo, meu Deus do céu. E assim, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Ele consegue trazer a divindade sem ser algo inacessível, que foi como a gente foi treinado a vê-lo, a enxergá-lo, né? Uma coisa inacessível, sim, nossa, inatingível, ninguém é digno. E a verdade, gente vê na série que não é assim, né? Que na verdade. divindade dele, ele tinha o lado divino, mas ele era extremamente humano, né? Então, assim, foi muito bonito a série. Verdade, muito bem colocada, Lana. Trazer um Deus, né, e um Jesus sisudo, fechado, onde a gente tem que temer, é para controle, né? A Ana tá com a mão levantada agora, depois o André. Vai, Ana. Ah, primeiro eu queria falar só aqui, né, pegando um gancho aí, as pessoas acham que Jesus, né, eu entendo que Suzudo seja uma pessoa séria, eu estou aqui fazendo assim um link dessa palavra, né, mas uma pessoa mais séria, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais bem distante, como a Alana falou, mas você sabe que as pessoas, ah, muitos, até bem pouco tempo, eu para mim, Jesus e Deus era uma só pessoa, porque eu não fazia diferença. E eu sei que muitas pessoas ainda hoje fazem Jesus e Deus. Hoje, de vez em quando, eu ainda me caio nesse erro, quando eu vou me referir a Jesus, referir a Deus. Ainda me pego, mas eu logo que eu corrijo. Mas hoje eu sei, depois de 5 anos estudando, mas antes eu não sabia, entendeu? Então, nesse sentido aí que as pessoas vêem essa distância, né, de Jesus. Mas o que eu ia falar era sobre The Chosen. Essa série, por eles não serem espírita, por eles ter trazido isso né, estudando, eu não sei como é que trouxeram, mas eles trouxeram uma coisa mais leve, mais próximo da gente, uma coisa que a gente nessa vida agora, a gente já se identifica, porque todos os filmes aí, né, que passam, é aqueles filmes lá dos anos, lá dos 200, 100 anos atrás, e a gente se sente realmente, né, aquela distância. Mas eles trouxeram
Jesus hoje, é como o André falou, não é? Como a Alana falou, a gente sente ele aqui bem perto. Por quê? Porque a gente se identifica, porque trouxeram um Jesus que a gente pode ler essa linguagem, nós podemos entender mais leve. Então, The Chose teve essa capacidade. Tanto é que ele foi muito mais aceito no Brasil. Por que será, não é? O brasileiro é o brasileiro é o único povo que é acolhedor, que ri, sabe, que está sempre ali acolhendo. Então, por isso que o The Chose deu muito certo. E o brasileiro é muito espiritual, muito, isso também contou. É. E eu só comecei a ver o The Chose agora, depois que todo mundo começou a falar em português. A minha filha insistiu, insistiu. Eu falei, lá vou ver isso, lá vou ver isso, lá vou ver isso. A minha amiga insistiu. Depois de todos os brasileiros falar, acho que foi o André que mandou para mim um link em português, aí eu, entendeu? Tem dia que eu também vejo 5, 6 capítulos de uma vez só. Eu gosto muito também. É isso. Ó, a Ana falou uma coisa, falou isso aí da leveza, né? Eu gosto muito de ler os comentários quando eu vejo a postagem. Eu gosto muito de ler os comentários das pessoas. E algumas vezes eu paro para ler. E se vocês no Instagram, né, tem o perfil oficial do The Chosen e tem o perfil oficial do The Chosen no Brasil, né? Do grupo de brasileiros que organizam a divulgação e tal. Então, o que acontece? Gente, é muito relato, muito, mas muito relato de pessoas que nunca sentiram vontade de se voltar para a história de Jesus, que se sentiam distantes das histórias bíblicas e relatam justamente isso. E quando eles começaram a ver por curiosidade, eles foram se sentindo tocados por esse Jesus, tocados, e isso transformou a vida deles. E aí eu vou colocar a minha interpretação. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu acredito que a espiritualidade usa de diversas formas, diversos meios para tocar os corações. E sim, é mais uma forma de tocar corações afastados do Cristo, justamente por achar um Cristo distante, um Cristo Deus, como a Ana está falando. E isso é demais, Ana. Olha, é minha mãe, eu posso falar dela, né? A minha mãe tem dificuldade de entender Jesus separado de Deus, né? Minha mãe até hoje tem, olha que eu já conversei com ela algumas vezes, não, ela tem dificuldade, né, de entender essa separação. Então, é isso sim, né? Então, assim, é uma ferramenta que está aí, a série, e que está tocando muitos corações e que, por isso, sofre... Gente, que horas são? Eu estou sem relógio aqui, me avisem, por favor. Sofre Só um minuto, 2 minutos. Sofre crítica? Sofre, né? Quem não sofre crítica? A gente fala, né? Jesus sofreu crítica, né? Sofre crítica? Sofre. Mas olha, o que traz de coisa boa. Elane, um minuto eu vou te dar um testemunho aqui. Essa mesma minha filha que insistiu, 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 eu ando falando com ela a respeito, né, de Jesus e essas coisas, ela é evangélica. Aí, numa conversa, eu falei, mas nós somos irmãs, Jesus é nossos irmãos. Antes de eu ser sua mãe, eu sou sua irmã, porque Jesus é filho de Deus. E se todos nós somos filhos de Deus, o que que faz Jesus nosso? Minha filha, ela deu um pulo, só se for você que é irmã de Jesus, eu não sou irmã de Jesus. Mas nesse sentido, essa distância, sabe? Se Sim, sente tão inferior, que não consegue imaginar sendo irmã de Jesus. É isso. é verdade. Uhum. Amores, Hoje não. Hoje ela, depois de The Chose, ela tá, sabe, naquela confusãozinha e a gente tem que deixar. Cada vez que vem uma pergunta, eu dou aquela resposta de acordo com a pergunta e paro ali. Porque não adianta também ir longe, não é? E vou devagar. isso aí. Com acolhimento, né? Sim. Agora tem uma curiosidade. Amado Brito, você já viu The Chosen? Boa noite, pessoal. Já escutei. Já não vi a série completa, né? A, Ah, a primeira temporada eu já escutei quase toda, não escutei toda.
quase toda a primeira temporada. Gostou? Gostei, gostei sim. Que É uma bom. apresentação diferente, mais acessível ao povo, né? Daquilo que é Jesus. Eu acho que é muito positivo, né? Porque você não pode. Então, veja como a filha da Ana disse que não era irmã de Jesus, né? Então, a gente tem que ver Jesus como um espírito que começou como nós, partiu do mesmo ponto que nós partimos. É isso que nós temos, é essa visão que nós temos que ver Jesus. E que um dia nós iremos chegar no mesmo patamar que Jesus está. Tá? É dessa forma que nós temos que ver. Exatamente. É importante a gente ter esse pensamento, né, amado? Muito importante. Mesmo. Alana, quer falar, Alana? É rapidinho. Pode falar. Por mais que a pessoa seja evangélica e não tenha não tem essa crença que Jesus foi um espírito que evoluiu como nós, mas é até estranho não se achar irmão de Jesus, porque se os evangélicos entendem que ele é filho de Deus e todos somos filhos de Deus, como é que não somos irmãos? Então, eu já fui Porque acha que ele evangélica, é Deus. Porque acha que ele é Deus, na mas verdade. não, mas os evangélicos não acham que Jesus é Deus, não. Então, É separado. tem alguns A maioria, segmentos eu que já fui. acham. Hã? Tem alguns segmentos que acham, Alguns, e colocam dessa os, forma. A minha é mãe, os por que exemplo, é de um segmento desse. os que eu conheço aqui É no porque tem Brasil, muitos, né, Elane? Muitos é pensamentos, muitas sempre separados. interpretações, tem muito de tudo. Mas foi É o que a Ana falou, é verdade, importante a gente entender o momento, né? Acolher com respeito. é verdade. Bom, por hoje, então, vamos O encerrar. protestantismo é das religiões cristãs que mais segmentos tem. Vários segmentos de pensamentos completamente diferentes. Cada uma pensa de um jeito diferente. Tem muitos. Ó, eu pensei que a gente fosse encerrar, mas ainda falta um pouquinho, tá? Então, semana que vem a gente retorna. E, e aí, lembrando que quando a gente terminar o capítulo 7, antes de entrar no capítulo 8, o André vai trazer um estudo para a gente sobre os textos, sobre a Bíblia, né? E os livros da Bíblia. Né, André? A gente pode denominar assim? Sobre a Bíblia e os livros da Bíblia. Pode, Não né? sei, depende de quanto tempo vai ter, porque é muito amplo. O tempo que você quiser, meu amor. Tempo que você quiser. Mas a gente, assim, não vai aprofundar os livros. A gente vai trazer uma ideia, Sim, né, sim, sim, sim. da conjuntura da Bíblia. Mas aprofundar nos livros, infelizmente, não. Mas vai ser bem interessante, viu? Vamos então encerrar? Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Amado, você faz pra gente? Queria fazer. Quem? Bia? Sou eu mesmo. Então faz, pode fazer então, Bia. Amado faz semana que vem pra gente, então. Você faz questão que o Amaro faça, eu Não, posso meu amor, pedir, pode fazer você. também. Pode fazer. Se você sentir o seu coração tocado, pode fazer. Tá bem. Senhor, obrigada por esta noite, por tudo que aprendemos aqui hoje. Abençoa e protege os nossos irmãos que estão em sofrimento e os que fazem sofrer também. Ajuda, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão no caminho do crime, no caminho da guerra. Afasta-os, Senhor, do caminho do mal e os dirige para o caminho do bem, do amor, da paz. Ajuda, Senhor, aos nossos irmãos que estão enfermos do corpo, enfermos da alma, e enfermos do espírito, no caso dos nossos irmãos e irmãs. Traz, Senhor, um motivo necessário para o refazimento físico e espiritual deles. Gostaria de pedir em especial pela minha mãe, que se encontra com câncer e no estado terminal, e também a minha irmã, Nina, que também se encontra muito enferma, principalmente do espírito. Deus seja também pelos meus filhos, pelos meus netos, também, e com toda a nossa parentela, não só a minha, mas como a de todos os presentes, encarnados, desencarnados, toda a nossa parentela corporal, espiritual, encarnada e desencarnada. Abençoa e protege a toda a humanidade. Ajuda-nos, Senhor,
a nos vencilhar de nossas más tendências e encontrar o caminho da paz, do amor e da felicidade. Ilumina nossos pensamentos e não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Ajudando, Senhor, a crescer. E que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Bia. Obrigada, amores. Nada, Elaine, tamo junto. Até mais. Elaine, Oi. depois do Paulo Estevam, a gente vai fazer um grupo de estudos do The Chosen, viu? A gente vai assistindo e vai comentando. Tá Dona bom. Lourdes, tá vendo aí The Chosen, Ah, Dona é Lourdes? ótima ideia. A gente fala tanto do The Chosen. Essa parte do The Chosen, você mantém lá no YouTube ou você corta na hora de Não, editar? eu deixo. The Chosen é propaganda boa. Tem que fazer propaganda mesmo, Elaine, tá certo. Eu Beijo, fiz pra Dona amores. Lourdes, eu falei, Dona Ei. Lourdes, tem que ver The Chosen. É, Olha dona aí, Dona Lourdes. Lourdes. Manda o link para mim, André. Mando. A A Eliane tá gente pedindo. manda o link para ela. Manda pra Me Lourdes chama lá no também. WhatsApp, Eliane. Manda pra Oi? Lourdes também. Manda pra Lourdes também. Vocês Tá. têm Telegram? O Telegram tem um montão de grupo de The Chosen aí você é só baixar o Eu vídeo e assistir. não dou conta de mais grupo, Bia. Beijo, amores. Até semana que vem.